Oi pessoal, muito bom dia. Começa agora mais um Arena Alterosa. No programa de hoje a gente vai falar sobre o Tupi, sobre os times cariocas, sobre Cruzeiro e Atlético, Clássico Mineiro. E para conversar com a gente está aqui hoje Arthur Brunelli, nosso vascaíno preferido. Você tá bom, Arthur? Tô triste. Isso aí tá... Hoje eu também tô. Hoje eu e Arthur estamos aqui os dois, cabisbaixos. Nossos times perderam na rodada. Mas tudo bem, o importante é competir, né? Com certeza. Série B é muito melhor. Mas te mato de pancadas se você não ganhar? Exatamente. Pois é. Tá na hora de protestar. Pessoal, vamos começar falando do Tupi. O Galinho Carijó jogou em casa, tinha tudo para entrar nesse recesso que vai ter na Série C por causa da Copa América como o líder da competição, uma parada aí de 20 dias, mas empatou com a Madureira. Vamos ver como foi a partida. Tupi, Tupi é união dos campeões, o campeão é força viva, é muito mais que uma paixão. De um lado, Tupi, 7 pontos na tabela. Do outro, Madureira, apenas 2. Jogo fácil? Muito pelo contrário. Disposto a manter a liderança do Grupo B, o Carijó foi logo para o ataque. No início da partida, o time visitante foi pressionado. Mas na primeira brecha que conseguiu, João Carlos abriu o placar para o Madureira de cabeça. E quase repetiu o feito 2 minutos depois. O goleiro Jonathan levou um susto na cobrança de escanteio, mas ainda não era a hora do Tupi empatar. Quem estava inspirado era mesmo o João Carlos. Ele marcou o segundo, também de cabeça, no canto esquerdo do goleiro Gleison. Para a alegria da torcida pequena e animada. As estratégias dos dois times eram bem diferentes. Enquanto o Tupi ia todo para o ataque, o Madureira ficava fechado na defesa e apostava nos contra-ataques rápidos. Felipe Augusto aproveitou uma brecha na zaga adversária e cruzou para Daniel Moraes marcar de peixinho. A torcida Carijó vibrou e o esquema do jogo mudou. Todo mundo no campo do Tupi. Menos de um minuto depois, a pressão mudou de lado. No segundo tempo, os dois times voltaram com sede de gols. Jonathan se embananou na defesa e cedeu o escanteio. Menos de um minuto depois, ele se enrolou de novo. E Daniel Moraes não perdoou. Tudo igual no placar. E também foi do camisa 99 o terceiro gol da equipe da casa. Daniel girou com a bola e mandou no fundo da rede. O artilheiro partiu para o abraço. E comemorou de joelhos. Fico muito feliz, é um momento muito bom. Segunda vez que eu faço 3 gols diante dessa torcida. Então a gente segue bem vivo aí na competição. Bem convicto aí no nosso campeonato. Um momento de distração quase acabou mal e por pouco o Madureira não empatou. Logo depois, Admilton fez o terceiro do Madureira, deixando tudo igual no placar. Mesmo com o empate, o técnico Carijó gostou do que viu em campo. E essa equipe realmente é uma equipe que está se mostrando ser uma equipe muito aguerrida, né? Eu acabei de dizer agora para eles no vestiário ali que nós não perdemos 2 pontos, não. Nós ganhamos 1, porque ninguém sai impune de um 2-0 no futebol atual, cara. Nós estávamos perdendo 2-0 e os caras acreditaram, buscaram uma virada. No final tomou o gol de empate, natural pelo desgaste. É muito desprendimento para você buscar uma virada na circunstância que foi, né? Então eu fico com um sentimento de muita satisfação em relação à atuação de novo. Eu me preocupo muito com como o meu time joga. Essa questão de ganhar, perder, ela é do futebol. Vai ganhar hoje, vai perder amanhã, vai empatar, mas ser um time consistente, eu acho que é o que todo treinador gosta de ter, e eu tenho essa consciência que esse grupo aí é um grupo que realmente vai caminhar muito bem na sequência da competição. Tá aí, foi assim o jogo do Tupi, esse empate em 3-3. O Carijó segue invicto, mas esse empate acaba dando um gosto meio ruim, né? Ainda mais para ficar esses 20 dias sem jogar, né, Brunelli? Exatamente. Fica meio amargo, mas tem que lembrar que o Madureira foi um dos melhores times do Campeonato Carioca.
E uma coisa só, Deus perdoa, Daniel Moraes não perdoa não. O cara é craque. Pois é, segunda vez no ano que ele faz três Três gols. gols. Tá, realmente tá fazendo a diferença pro Carijó. Né? Exatamente. Faltava um atacante assim. Depois do Ademilson a gente ficou um pouco carente de atacante, mas o Daniel tá dando conta do recado. E você acha que, obviamente, né, se tivesse conseguido a vitória, estava mais tranquilo, tinha mantido a liderança. Mas é para preocupar esse empate ou não? Continua um astral elevado dentro do grupo? Eu acredito que não precisa, assim, é claro, ligar o alerta, mas não é tão preocupante assim não. É mais para ajustar os pequenos pontos. O Tupi foi muito para cima, deixou muito espaço. Então é só apenas os detalhes para acertar agora. O próximo adversário do Tupi, quando voltar, no dia 27 de junho, se eu não me engano, 26, alguma coisa assim, me falhou a memória agora, é a Portuguesa e é uma partida fora de casa. O Tupi vai a São Paulo jogar contra a Portuguesa, que é um adversário, em tese, um dos mais fortes do grupo, desceu da Série B para a Série C no ano passado, apesar do que está numa trajetória descendente. A Portuguesa foi da Série A para B, da B para C, em sequência, toda aquela polêmica lá do STJD, o caso do Everton ainda, mas é um adversário complicado. O fato de ter empatado essa última partida em casa acaba aumentando a responsabilidade de conseguir um bom resultado fora? Ah, com certeza. Mas eu acho que tem que jogar leve, não precisa... quanto mais pressão, pior para o time do Tupi. Então tem que jogar mais solto. Eu acredito que o Tupi vai fazer uma boa partida, como fez fora de casa outras partidas. E trazer os 3 pontos agora. E quem não conseguiu nenhum pontinho sequer foi o Tombense. Foi até o Paraná, jogou contra o Londrina, perdeu e com isso o Londrina ultrapassou o Tupi, é o novo líder desse grupo B na Série C. O Arthur, o Tombense está aí fora do G4, né? O último time dentro do G4 é a própria Portuguesa, que joga hoje contra o Guaratinguetá, então pode ainda ganhar mais alguma posição. Está bem no início, o Tombense está ali, é o 5º ou 6º colocado, se eu não me engano. Dá para acreditar ainda que dá para classificar, né? Tem um campeonato todo pela frente, mas tem que melhorar. O time do Tombense fez um bom campeonato mineiro, mas está faltando ser mais aguerrido na Série C. Vamos falar da Série A agora? Vamos começar pelo Flamengo. O Flamengo conseguiu uma vitória, vinha mal, estava no Z4, ganhou, saiu do Z4, mas com os outros resultados da rodada, acabou na zona de rebaixamento mais uma vez. Vamos ver como foi essa partida. O Flamengo enfrentou a Chapecoense e desencantou no Campeonato Brasileiro. Venceu a primeira partida com este gol de Gabriel. Final, Flamengo 1, Chapecoense 0. Tá aí, foi 1-0 magrinho contra a Chapecoense. No último programa, eu falava antes dessa rodada que, apesar de Chapecoense estar mais à frente que o Flamengo entre os cariocas era o que tinha mais chance de se dar bem nessa rodada e acabou, isso se concretizou, foi o único a vencer. O Arthur, esse 1-0 é a primeira vitória, será que agora engrena com esse trabalho novo do Cristóvão lá no Flamengo? O Cristóvão é muito bom treinador, mas a gente fica na torcida para não engrenar, não. Mas eu acho que o Flamengo e o Vasco vão brigar para não cair. Tá bem difícil, o campeonato tá alto nível e o time do Vasco, o time do Flamengo não apresentou grandes exibições. Pois é, e nessa partida, Chapecoense estava com um jogador a menos, o Flamengo estava com 4 zagueiros em campo, tá meio fora da lógica isso, né? O pessoal precisando vencer, tá lá na zona de rebaixamento, adversário com um a menos, não gastava uma retranca dessas, né? Apesar do que conseguiu essa vitória. O Cristóvão, ele é muito cuidadoso. Então, assim, ele não gosta de abrir o time e jogar para frente. Ele sempre coloca o time mais forte na marcação e eu acho que não era o momento para isso. Beleza. E o Vasco? Vamos começar a falar do Vasco agora? Vamos mudar de assunto. Esse é o assunto que vai render pra gente. Então tá, você não quer falar do Vasco agora, não? Então não vamos falar do Vasco, não. Vamos falar do Clássico Mineiro, então.
Clássico Mineiro. Vamos colocar aí pra gente. Cruzeiro e Atlético, na verdade, Atlético e Cruzeiro. O Galo foi o mandante dessa partida. Havia um grande tabu, né? Já há algum tempo o Cruzeiro não conseguia vencer o Atlético, estava mal na competição. Apesar de ter conseguido aquela vitória no meio da semana contra o Flamengo, o Cruzeiro engrenou aí a segunda vitória consecutiva e já saiu ali como diz o Vanderlei Luxemburgo, que é o novo técnico do Flamengo, do Cruzeiro, saiu da zona da confusão. Vamos ver esse 3-1 do Cruzeiro contra o Atlético. No Clássico Mineiro, o Atlético, jogando no estádio Independência, saiu na frente com o Luan. Mas depois só deu Cruzeiro. O gol de empate foi contra de Gemerson. Logo no início do segundo tempo, o Cruzeiro ampliou com Gabriel Xavier. E Marquinhos definiu o placar. Final, Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 3. Tá aí essa vitória da Raposa. O Arthur, o Cruzeiro, ele estava num momento ruim, que realmente precisava mudar o técnico, e o Luxemburgo está fazendo a diferença, ou não, não é o Luxemburgo que está fazendo essa diferença, foi uma precipitação demitir o Marcelo Oliveira. Eu acho que foi precipitado. O Marcelo Oliveira já mostrou que é um bom treinador. Acho que faltou falta de respeito com ele, 2 anos campeão, mas nada melhor que uma vitória sobre o maior rival para engrenar. Então, acho que o Cruzeiro agora engrena de vez e vai sair dessa zona da confusão mesmo. E já dá para começar a pensar no tricampeonato ou pelo desmanche que houve do ano passado, o time não chegou nem na final do Mineiro, não dá para pensar tão grande esse ano? Eu acho que tricampeonato não, mas uma vaguinha para Libertadores é possível sim. Apesar do que, se a gente parar para pensar, em teoria, os times com os melhores elencos, com os jogadores mais conhecidos, não estão lá no G4, não, né? O tá G4 esse ano tá bem invertido. Por exemplo, a Ponte Preta segue invicta no campeonato. Então, será que mesmo com esse cenário atual, não dá para sonhar? Às vezes um time que começou com um elenco mais desacreditado, será que não dá para sonhar? Não, dá para sonhar sim, mas... Até o Vasco pode? Não, o Vasco não exagera. Mas acho que dá para conseguir sim, mas tem que lembrar que o pessoal lá em cima, apesar de não ser o elenco de estrelas, estão fazendo ótimas partidas. Ponte Preta com o Renato Cajá, todo poderoso Renato Cajá, está jogando muito, artilheiro do campeonato. Sport também, Furacão com o Gordinho Walter. Perdeu do Tupi e está aí agora comendo a bola, literalmente. Pois é, e o pior, cara, a gente falava sobre o Atlético Paranaense aqui, eu já falei isso no programa, vou repetir, foi até um vascaíno também que teve aqui, eu perguntei para ele se o Vasco poderia cair, na verdade foi uma pergunta até de um telespectador que mandou pelo nosso WhatsApp, ele falou, ó, pelo menos o Atlético Paranaense está pior que o Vasco, e não tá, né? E não tá. Vamos fazer o seguinte então, pessoal, a gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta, durante esse tempo deixa aqui para o Arthur tomar um ar, criar coragem, pegar fôlego, porque não vai ter jeito, a gente vai falar do Vasco assim que a gente voltar. O time está só com um gol marcado nesse campeonato. Então, respira fundo aí, Arthur, rapidinho. Vem cá, o que você faria se encontrasse num único lugar todo o lazer e qualidade de vida que sempre sonhou? E se eu te disser que esse lugar tem shopping, supermercado, faculdade, creche e até a Mata do Crambeque por perto? Gostou? Então você vai amar realizar esse sonho no Parque Jardim Atlântico da MRV. Aproveite o lançamento e garanta subsídios de até R$ 17.900 e todas as condições especiais. Ligue já, MRV 4004-9000. Emoção e desafio sempre fizeram parte da sua vida e podem continuar fazendo. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, aliste-se no Serviço Militar. Vá até a Junta de Serviço Militar do seu município com 2 fotos 3x4 e sua certidão de nascimento ou documento equivalente. Você tem até o último dia útil de junho para ficar em dia com o nosso país. Serviço Militar. Com você, o Brasil é mais forte. Governo Federal. Estamos de volta com a Arena Alterosa. Antes da gente começar esse nosso papo sobre o Vasco, do Arthur que está aqui com a gente,
Quero convidar você que está em casa também a participar conosco. Está aqui o número 8410-9434, o DDD é o 32, esse é o nosso WhatsApp. Manda a sua pergunta, manda o seu comentário e da melhor forma, do jeito que a gente gosta, né? Pode mandar escrito? Pode, mas como que a gente gosta? A gente gosta que você pegue o seu celular e grave aquele vídeo, né? Tá na moda fazer selfie? Então, pega e faz uma selfie mesmo, só que um vídeo. E manda a sua pergunta pra gente, seu comentário, que você pode participar aqui do Arena Alterosa. Agora, vamos falar sobre o Vasco. A gente encerrou o bloco passado eu contando o caso de um vascaíno que disse que o time estava pelo menos melhor do que o Atlético Paranaense. Não foi o que a gente viu ontem, na verdade no sábado, e tá aí, a vitória por 2-0. Vamos ver como foi esse jogo. O Atlético Paranaense recebeu o Vasco na Arena da Baixada e abriu o placar de pênalti na cobrança de Nicão. E ampliou o marcador com esse golaço de Ítalo. Final, Atlético líder do Brasileirão 2, Vasco na zona de rebaixamento 0. Tá aí. Ô Arthur, o que você tem a dizer sobre o Vasco, esse momento? O time tem muito tempo que não ganha. Olha, eu pensei 2 vezes antes de ir embora no intervalo, mas vamos falar do Vasco. Bom, jogar na Arena da Baixada é sempre difícil, é bem complicado, mas o time do Vasco é o seguinte, eu acho que falta um camisa 10, o meio de campo que não esconde. O Vasco está fazendo muita ligação direta da defesa para o ataque, o Vasco tem bons atacantes, tem o Riascos, tem o Thales, que é sempre convocado, tem o Rafael Silva, mas não tem um camisa 10, o cara que busca o jogo, que cadencia o jogo, que sabe dar o passe, aquele último passe que falta, que todo atacante fala, a gente pecou no último passe, tá faltando um cara assim. Então, assim, eu acho que não é para demitir o Doriva, eu acho que está na hora apenas de ter um meio de campo ali. Acho que voltando o Dagoberto agora de lesão, o time do Vasco vai ter um camisa 10 ali para poder distribuir o jogo, porque o Marcinho não é um camisa 10. E acho que é apenas detalhes, porque o time do Vasco não é tão ruim. Tem um time bom. Mas o Dagoberto, você acha que ele é esse camisa 10? Eu prefiro ele. Assim, não é o camisa 10, não é o camisa 10 ideal, mas ele sabe jogar com a bola no pé, ele sabe dar um passe. E, assim, ele é um jogador que já tem um nome, o pessoal já tem o Dagoberto. Então, tá na hora de... Campeão várias vezes. Exatamente. Então, tem que ter esse cara para fazer essa ligação, para não deixar o caldo entornado uma vez por todas. O pessoal estava conversando aqui com o Arthur, antes da gente entrar no ar. Perguntei para ele, estava com saudade do Douglas, que foi esse camisa 10 do Vasco no ano passado. E aí, dá para ter saudade do Douglas? É ele, esse camisa 10 que está fazendo falta? Olha... Junto com o Gladiador lá no ataque? Nossa Senhora, pode levar, é do Grêmio. Eu te falei, eu sinto mais falta do Carlos Alberto, eu juro para você, e os vascaínos vão me bater na rua aí quando eu sair, mas... O Carlos Alberto não se escondia do jogo, então buscava o jogo o tempo todo, apesar de polêmico, apesar de chinelinho, porque machuca toda hora. Um jogo e 3 no departamento médico, mas ele não escondia do jogo, então tá faltando esse cara. A gente está aí com algumas imagens no ar dessa sequência do Vasco no campeonato. Veio o 3-0 para Ponte Preta, teve o 3-0 para o Atlético Mineiro. E só para deixar o Arthur um pouquinho feliz, vão rodar o 1-1, esse único empate. Na verdade, foram 2 empates até agora, porque teve um empate em 0-0. É o único gol do campeonato. O único gol do Vasco no campeonato contra o Internacional. O respeito voltando. O respeito bateu na porta, perguntou se era ali que morava o Atlético Paranaense e foi embora. Porque o respeito voltou, foi para a Arena, né? Porque a gente ficou, Arena da Baixada, a gente ficou... zoando muito o Atlético Paranaense aqui, porque foi uma péssima atuação que o time fez aqui em Juiz de Fora, mas o Furacão já foi campeão brasileiro, já teve em Libertadores, já teve nas fases finais de Libertadores, e o respeito voltou, foi para lá, né? Para lá. Acho que o time do Atlético é muito bom. Para você ter um ataque que você pode deixar o De La Torre no banco, é um time muito bom. Eu acho que vai... com certeza ali brigar pela Libertadores. Arrisco a dizer isso. Pois é, vamos agora continuar falando da Série A, mas vamos mostrar os outros jogos desse fim de semana, essa rodada que foi
principalmente no sábado, poucos jogos no domingo, porque no domingo teve jogo da Seleção Brasileira, que daqui a pouquinho a gente também vai mostrar para você. Mas por enquanto, Série A. O Santos recebeu a Ponte Preta e abriu o placar com o Geovânio. Ele recebeu a bola, dominou, girou e fez um golaço. Felipe Azevedo aproveitou o rebote e empatou para a Ponte. Na cobrança de pênalti, Ricardo Oliveira bateu no canto e colocou o Santos na frente outra vez. Mas a Ponte deixou tudo igual na cabeçada de Renato Cajá. Final, Santos 2, Ponte Preta 2. O técnico colombiano do São Paulo, Juan Osório, estreou com vitória sobre o Grêmio. Luiz Fabiano, no meio de 3 defensores, dominou com calma e marcou. Rogério Ceni selou a vitória com esse gol de pênalti. Final, São Paulo 2, Grêmio 0. O Corinthians foi a Joinville e derrotou os donos da casa com essa bomba de fora da área de Jadson. Final, Joinville 0, Corinthians 1. Tá aí, esses foram os outros jogos da rodada. Não fiquei com a cara muito boa aqui de ver meu time perdendo, não. Mas eu quero chamar a atenção aqui com o Arthur sobre o Joinville. Apesar de estar com um gol só marcado como o Vasco, tem só um ponto também, porque foi só um empate. E é um time de menor tradição do que o Vasco. Já é uma causa perdida para o Joinville, já dá para falar, ó, 5ª rodada, mas já caiu. O Campeonato Brasileiro é muito longo, então acho que dá para salvar. Eu acredito que não se salve, não menosprezando o Joinville, mas começou a jogar a Série A agora, então tem muito que aprender ainda. Vai subir, vai descer, faz parte. Daqui a pouco briga para ficar na Série A. Então agora vamos falar de sair da Série A, vamos falar um pouquinho de Seleção Brasileira. Eu falei que a maioria dos jogos foram no sábado, porque no domingo teve Seleção Brasileira. E a gente vê a cada dia o respeito voltando. Acho que o respeito não voltou, não foi para o Atlético Paranaense não, hein? O respeito voltou, foi para a Seleção Brasileira. Depois daquele 7-1, o Dunga assumiu a seleção e até agora 100% de aproveitamento. Ontem foi um 2-0 contra o México. Vamos ver. Coração verde e um sorriso amarelo de certa desconfiança do torcedor brasileiro. Coisa boa, hein? Na falta de otimismo, sobrou bom humor. Vamos tirar a zica agora do 7, né? Vamos tirar a zica do 7 agora. Vai tomar de 8. Eu dou de 8. Quem vendia esperança, faturou pouco. Tá um pouquinho devagar, viu? Falar pra você, o pessoal não tá muito confiante, não. Já os adversários... México! 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 Pareciam estar em casa. O grito solitário do super-herói brasileiro foi abafado pelo eufórico mexicano. E vamos, 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 meu Brasil! Só mesmo o super poder da força para acabar com a brincadeira. Em campo, o assunto era sério. Depois da vergonha da Copa, não dava para perder em casa. 75 anos depois, o reencontro. Fazia tempo que a seleção principal não jogava aqui no estádio do Palmeiras. Agora um dos mais modernos do mundo. De cara nova, igual à seleção do técnico Dunga. E coube a um novato abrir o placar. Após receber passe de Felipe Luiz, Felipe Coutinho fez um lindo corta-luz e quase sem ângulo iluminou o estádio com um belo gol. Foi o primeiro do meia do Liverpool com a camisa da seleção brasileira. 10 minutos depois, o segundo. Elias recebeu na entrada da área, driblou o zagueiro e deu um passe açucarado para Diego Tardelli fazer o dele. Brasil 2-0. Foi a 9ª vitória da seleção sob o comando do técnico Dunga. 100% de aproveitamento desde o fim da Copa do Mundo. O Brasil tem ainda um último compromisso antes da Copa América no Chile. Enfrenta a seleção de Honduras na quarta-feira em Porto Alegre. Tá aí 100% de aproveitamento e a seleção brasileira, agora eu não tô com a memória tão em dia assim, mas foi 1 ou 2 gols só que tomou nesses 9 jogos e com adversários de expressão. Já jogou contra a Argentina,
já jogou contra a França. Essa partida aí contra o México, que tradicionalmente complica a seleção. O Arthur, o que mais me impressiona, inclusive, é que são praticamente os mesmos jogadores da Copa do Mundo, daquele fiasco do 7-1. Agora uma seleção que em 9 jogos podia ter feito uma média, né, daqueles 7 distribuídos nesses 9. Quem sabe a Copa do Mundo tinha sido diferente. Com certeza. A seleção encaixou, acho que encontrou, tá mesclando a juventude com a experiência. Olha o Felipe Coutinho também, sensacional, que drible, que gol. E para mim vai ser o camisa 10 da próxima Copa. Só um detalhe, o vascaíno não pode ver um ex-Vasco se destacando que quer dar os holofotes para ele, mas realmente foi um golaço, né? Foi um golaço. Abre o olho, hein, Eurico? Tá na hora de voltar com o menino. Ah, será que tem como? Não, será que tem caixa? Nunca terá, acho que não volta não. Mas o time do Brasil é muito bom. O Elias, você viu que não foi fominha, em vez de chutar, preferiu tocar pro Tardelli. O time está encaixado. Eu acho que, ainda mais o México, que tem um ótimo retrospecto contra o Brasil, é difícil pra caramba, é a pedra no sapato do Brasil. Eu acho que agora vai fazer uma excelente Copa América. Eu espero, na verdade estou confiando até no título da seleção brasileira na Copa América. E tem um detalhe, né? Nessa partida jogou ainda sem o Neymar, que é considerado aí o principal jogador dessa seleção. Eu falo considerado porque eu tenho um pouco de birra com o Neymar por causa do início da carreira ainda, quando ele brigou, acho que foi com o Dorival. Falou assim, você brigando com o Dorival na época do Santos, era o Dorival Júnior, não era? Era. Eu peguei um pouco de birra naquela época, mas ele, campeão na Champions, chega com moral para a Copa América, né? Parou de cair, ele tá ficando velho. A experiência tá chegando e jogou pra caramba. Foi duro ver a final da UEFA e depois ter que ver o Vasco. Isso é duro. Vamos ver, a gente tem a comemoração do Barcelona, vamos rodar essa comemoração para mostrar esses 3 gols. Foi um 3-1 contra o Juventus. Uma multidão tomou as ruas de Barcelona. O time de Messi, Neymar e Suárez desfilou em carro aberto num percurso de 4 quilômetros. Desfile também de taças. Foram expostos os 3 troféus conquistados nesta temporada: o da Liga Espanhola, o da Copa do Rei e o de sábado no Estádio Olímpico de Berlim. A festa que comemorou o 5º título do Barça na Liga dos Campeões terminou no Camp Nou, também lotado de torcedores. O time espanhol venceu a Juventus da Itália por 3-1. Rakitic, Suárez e Neymar marcaram os gols da vitória. Tá aí essa vitória do Barcelona, 3-1. Daqui a pouco chega o Neymar e a gente está indo embora agora. Eu e Arthur nos despedimos de vocês por hoje. A gente volta na próxima quinta-feira para falar sobre a seleção brasileira que joga na quarta-feira e também sobre o Campeonato Brasileiro. Pessoal, até mais. Tchau!